Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje quarta-feira, dedicado a São José. Hoje reunidos mais uma vez pela graça de Deus, em torno do pão da palavra, este pão que nunca pode faltar a nós, esse pão de cada dia, que é o pão da palavra, que não pode nos faltar, para me alimentar dele todos os dias. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo 39, seguinte, 39 a 48. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso socorro mais uma vez, nos dá graça e unção para ouvir, compreender e viver a palavra. Lucas 12, 39 seguintes. Diz o Senhor: sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará do servo da casa, para lhes dar alimento na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que ele não o espera, e numa hora em que desconhece, e o aniquilará, e destinará à sorte dos infiéis. Quanto ao servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Senhor conta uma parábola sobre a vigilância, pode ser aplicada a todos nós, a vigilância, mas de forma especial ele fala de vigilância do dono da casa. E aí então Pedro faz uma pergunta para ele: é a nós, Senhor, ou seja, a nós discípulos, apóstolos, ou a todo mundo? Então o Senhor conta outra parábola. E aí então ele vai dizer claramente que primeiramente ele está dirigindo esse evangelho de hoje aos apóstolos. E assim aos seus sucessores, Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, aquele a quem o Senhor constituiu para administrar a casa que é dele, a igreja dele. Então o Senhor constituiu então o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, para estarem em união com a igreja, em união com o Santo Padre, com os bispos, para que eles possam então administrar a Santa Igreja, dar o alimento necessário na hora certa, o alimento espiritual, o alimento moral. Cabe então a eles esse encargo de administrar bem as coisas. Por isso, meu irmão, os sacerdotes, os bispos não podem fazer o que querem na igreja. As pessoas às vezes ficam querendo que a igreja mude as coisas, que o padre mude, que o bispo mude, que os padres mudam. Não pode mudar, porque eles não administram aquilo que é deles. Eles administram alguma coisa, algo que é de outro quem? Do Senhor Jesus, de Deus. E a igreja, e administram como? Em favor das almas, para a salvação do povo. Por isso não tem autoridade para mudar. Quem pode mudar alguma coisa, não na verdade revelada, não se muda nada. Nem a doutrina, mas explicita e vai ensinando cada vez mais, mas essa autoridade cabe ao Papa e ao colégio dos bispos. E aos sacerdotes obedecer, estar em comunhão com os bispos, com o Santo Padre, transmitindo a verdade. Por isso é preciso nós compreendermos como leigos isso. Os padres, os bispos não mudam a verdade, não podem mudar a doutrina, porque eles administram algo que foi confiado a eles. E aí então o Senhor dá sentença que explica que aqueles que agirem errado, aqueles que não cuidarem, vão prestar contas a Deus. Vão prestar contas a Deus por ter administrado bem os mal, algo que não era deles. Devem ser fiéis
a liturgia, os sacramentos, na administração dos sacramentos, no ensino da espiritualidade, da moral, devem ensinar, devem fazer conforme foi ensinado a eles, foi colocado para eles e não pode mudar. Por isso o padre não pode mudar a liturgia para a Santa Missa, fazer o que quer. Não, não é o que quer, não é dele, é da igreja. A liturgia é de Deus, da igreja. Por isso tem que celebrar, ela tem um missal. Está tudo escrito lá como deve celebrar. É obediência, porque está fazendo algo que não é dele, mas do Senhor, em favor do rebanho do Senhor. Então nada é do bispo, nem do padre, nem do sumo pontífice. Não. Foi confiado a eles a administrar bem, conforme o mandado do Senhor, para o rebanho também, que é do Senhor. O padre pastoreia o rebanho que não é dele, confiado a ele, mas não é dele. E deve ele então conduzir o rebanho para o céu, para o Senhor, para a verdade. Por isso que foi confiado ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, é algo muito caro, que emana uma responsabilidade, uma fidelidade muito grande. Bom, mas e a nós, leigos? Se esse evangelho é aplicado de forma mais direta a eles que receberam do Senhor o encargo de pastorear o rebanho, de governar a igreja, e nós, leigos? Bom, nós leigos também, é claro, temos que ficar vigilantes. Mas tem um final desse evangelho, cabe a todos nós, bispos, papas, padres, a nós, leigos, religiosos, a todos nós. A todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Ora, meu irmão, minha irmã, nunca, nunca, nunca na igreja, nos tempos, todos os tempos, não foi investido tanto da parte de Deus, da parte como o Espírito Santo tem investido, tem agido na evangelização, na formação, como os tempos de hoje. Desde o Concílio Vaticano II, que o Senhor então abriu a igreja, renovou a igreja, deu um sopro novo na igreja, que a igreja abriu para o mundo de forma muito mais intensa, não é? E nós estamos vendo ainda hoje sob a tutela do Concílio Vaticano II, nós nem conhecemos ele todo ainda, e tem gente criticando que acha ultrapassado, nós nem ainda vivemos ele todo, quanto mais não está ultrapassado, ele é vivo agora, o Concílio Vaticano, estamos vivendo essa plenitude agora. E a partir de então, a Bíblia chegou a todos nós, na língua vernácula, ou seja, cada um na sua língua, tem acesso à palavra de Deus, aos documentos da igreja, que primeiramente são escritos em latim, mas são traduzidos para todos nós, temos acesso aos documentos, ao ensinamento da doutrina da igreja. Nós temos a riqueza aí da internet hoje, em que os meios de comunicação são usados também para evangelizar, para ensinar, para formar. Então, uma riqueza enorme. Uma riqueza enorme nós temos vivido nos tempos de hoje. Lá a carta de São Paulo aos Romanos diz: onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois é, se hoje o pecado está abundante, 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 meu irmão e minha irmã, a graça está muito mais abundante. Por quê? Porque essa é verdade que o mundo está perdido, se o demônio tem reinado, mas também a graça de Deus tem sido derramada sobre nós. Porque o Evangelho tem sido pregado de todas as formas possíveis, em todos os cantos desse mundo. A formação, a evangelização, a catequese chega através de missionários, de pregadores, através de encontros, de formações, da internet, de livros. Meu irmão, uma riqueza enorme. A graça tem sido abundante no nosso tempo de hoje. Não temos do que reclamar, ficar aí reclamando, porque a graça de Deus é maior, muito maior do que o pecado. Sim, a graça de Deus é maior, muito mais, enquanto o pecado é demasiado grande nos tempos de hoje, a graça é muito mais intensa, maior do que todo o pecado. E nós estamos vendo isso também nesse tempo. Hoje fixamos o olhar somente daquilo que é errado, do pecado, da desgraça que o mundo está vivendo. Sim, está vivendo uma desgraça, no pecado, no mundo sem Deus. Mas não, Deus não nos deixou órfãos, não é possível. Nós temos que ver também a graça em abundância sendo derramada sobre nós. De todas as formas possíveis, o Senhor tem evangelizado, o Senhor tem realmente dado-nos a graça de conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, somos livres. Conhecereis a verdade
e a verdade nos tornar livres, João capítulo 8. Precisamos entender isso. E hoje, mais do que nunca, muito mais do que nunca. Não é? O Senhor tem realmente investido. É bem verdade, como diz a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, chegará o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. O tempo é agora, e é realmente. O mundo não tem suportado a sã doutrina. Mas, por outro lado, também a graça tem sido abundante. Quanto mais rejeitam, mais se prega. É isso aí. E nós, leigos, precisamos então saborear nesse tempo de graça que chegou. 2 Coríntios 6, se você quiser pegar lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, veja bem o que São Paulo diz para nós. Sendo seus colaboradores, vos exortamos a não receberes em vão a graça de Deus, pois no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então nós estamos vivendo o tempo da graça, o momento favorável, sim. Socorridos por Deus. Se por um lado o demônio tem agido, o pecado tem sido abundante, tantas ofensas a Deus e à Santa Igreja, tanta perseguição, tantas formas de pecado têm se apresentado. O demônio não está nem precisando inventar pecado, não, porque o homem está inventando por sua conta própria. Mas não podemos fechar os olhos à graça de Deus, que também é abundante. E o Senhor diz para nós, no momento favorável eu te ouvi, o Senhor tem nos ouvido e tem sido favorável a nós. No dia da salvação eu te socorri, é agora o momento favorável, é agora o tempo da salvação, é agora. Nós estamos vivendo o tempo da salvação, o tempo da graça, meu irmão. E nós precisamos, como leigos, viver o tempo da graça. Nós estamos vendo aí quanta graça. Se teve um tempo da igreja que era um santo aqui, um pregador surgia ali, Deus usava esses homens para evangelizar. Hoje o Senhor tem derramado uma chuva de bênçãos. Quantos bispos, o Santo Padre cheio de unção, falando todos os dias para nós através dos meios de comunicação, bispos ungidos, sacerdotes cheios de unção, nos ensinando quantas escolas de formação nós temos na internet, quantos livros nós temos. Meu irmão, nós temos uma riqueza hoje de graça derramada sobre nós. Para de ficar lamuriando, só vendo pecado, porque também há muita graça em nós, muita graça. E você pode estar aí fixado só nos pecados, fixado na desgraça do mundo e não está olhando para o tempo da graça, e você pode estar perdendo a graça. São Paulo diz, temo a graça que passa. E nós estamos vendo hoje o tempo da graça. Porque, meu irmão, nós hoje só não buscamos a verdade se nós não quisermos. Só não conhecemos a verdade se nós não quisermos. E aí tem um outro mal que tem acontecido entre nós, infelizmente, que é a chamada preguiça, assídia, que é a preguiça espiritual, que é a preguiça de não querer conhecer a verdade. Não é? E nós precisamos querer, meu irmão, esforçar para isso. Hoje não tem desculpas para nós. Para a maioria do povo do mundo inteiro hoje, já não tem muitas desculpas para dizer, não, mas eu não conheço a verdade. Não, mas eu não conhece. Pode ser que não tenha empenho. Principalmente nós que vivemos nesse tempo. Nós aqui, nossa região, nós temos tudo para termos uma boa formação. O problema é a nossa preguiça, a assídia, que é um pecado, um dos pecados capitais. Pessoas acham que preguiça somente a pessoa não quer trabalhar. Não. Preguiça com as coisas de Deus, assídia. Preguiça espiritual, preguiça de querer aprender a verdade. Preguiça de querer se debruçar para realmente saber o que Deus quer. Sócrates valoriza o conhecimento da própria ignorância. Quando ele diz assim, olha, só sei que nada sei. Aí o princípio para buscar a verdade. Saber que não sei nada, então eu preciso, a partir daí, buscar a verdade, buscar aquilo que Deus quer na área da nossa espiritualidade, na religião, na nossa fé. Na dúvida metódica de Descartes, ele diz assim, propôs que a busca pela verdade exige a recusa de certezas já estabelecidas, né? Ou seja, aquilo que as pessoas vêm procurando nós como verdade, nós temos que então fazer o quê? Abrir o nosso coração, dilatar um pouco a nossa inteligência, a nossa memória e querer conhecer então a verdade.
E não tenha medo de conhecer a verdade. Tem pessoas que têm medo de conhecer a verdade. Olha, pois se a verdade nos liberta. E se a verdade é Jesus Cristo, qualquer homem, se buscar a verdade de coração sincero, encontra Cristo. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. Um pagão, um cientista que é pagão, é porque ele não busca a verdade com o coração sincero. Se ele buscar, ele encontra Cristo. Porque a verdade é Cristo. Então não podemos ter medo de conhecer, não. Porque surge hoje também na internet, a riqueza da internet hoje, muitas mentiras. Então como é que eu devo buscar a verdade? Na internet, nos livros, eu tenho que buscar a fonte. Meu irmão, a fonte é católica, é segura. Então lá você pode encontrar a verdade. Não queira ficar aí vivendo de coisas que falaram. Esse dia tem uma polêmica aí de um sacerdote que falou que a Igreja Católica foi inventada depois de Constantino. Você tem dúvidas? Busque a verdade. Busque os escritos. Antes de Constantino, você vai descobrir a verdade, que a Igreja Católica é católica, nasceu católica. Jesus Cristo é católico, nasceu católico, é católica, a Igreja, pronto. Mas não tenha medo de ir por conhecer a verdade. Diz São Tomás de Aquino, a ignorância vencível é culposa. Vencível é aquela ignorância culposa, aquela que uma pessoa pode superar e não quer. Ou seja, aquela ignorância que eu posso vencê-la, porque é só buscar ler, buscar conhecer, buscar alguém me ajudar a entender. Se eu li um texto, se eu vi alguma na internet, busque alguém. Ontem mesmo o irmão me ligou ontem, porque eu vi umas coisas, uma formação, e quis partilhar comigo, e eu pude ajudá-lo. Entende? Nós temos que buscar pessoas, buscar quem pode nos ajudar, mas não podemos ficar na ignorância da fé. Não podemos ficar vendo uma fé, sabe, cheia de ilusão, porque nós também fomos criados nisso, uma imagem errada das coisas, de inferno, imagem errada com relação ao demônio, uma ideia errada dos anjos. Nós criamos muitas fantasias. E hoje também é bom nós deixarmos isso cair por terra e buscar a verdade, aprendermos a verdade. A verdade nos liberta, meu irmão. São Pio X diz assim, fiz um alerta. A ignorância da fé é um caminho para a perdição. Conhecer a verdade evita o pecado. Olha aí, São Padre Pio. Papa Bento XIV diz assim, declarou que a maior parte dos condenados sofrem por ignorar os mistérios da fé. Ele reforça, então, o mal da ignorância. A ignorância é um mal que leva muitos a se condenarem. Ignorância culposa, por quê? Porque tem aquela ignorância que é invencível, que a Tomás Aquino fala que é porque alguém não teve realmente, ele buscou, mas não teve como. Não foi culpa dele, ele até que desejou. E tem pessoas assim no mundo hoje, pessoas que vivem distante, pessoas que vivem numa miséria muito grande, que às vezes tem internet, tem muitas coisas. Essas pessoas, diz o texto, que serão um pouco chibatadas porque não conheciam a verdade. Mas nós aqui não podemos nos dar esse luxo. Senhor, eu não sabia. Vai prestar contas ao Senhor, pode ter certeza, porque não sou, porque não quis saber. Não tem esse negócio. Basta querer saber, basta sair da preguiça, da sede espiritual. Buscar ouvir, aprender, estudar, ler, buscar pessoas que podem te ajudar. Busque, forme um grupo, vamos colocar alguém para vir cá dar uma formação para nós. Busque, você pode, nós podemos. Aquilo que temos dúvidas, buscar a verdade, conhecer a verdade. A ignorância da verdade por preguiça, por assídia, é decisão consciente de não buscar conhecimento por falta de esforço e interesse. São Tomás. A atitude tratada tanto a filosofia como a religião revela um tipo de ignorância voluntária. Veja bem, muitas vezes a nossa ignorância é voluntária, até conveniente às vezes. Mas nós precisamos, porque nesse tempo é como diz o Evangelho, Jesus, como diz São Lucas no Evangelho, o Senhor nos dizendo, olha, quem muito foi dado, muito será exigido. Por isso, na nós desse tempo, que vivemos esse tempo da graça, que vivemos esse tempo de graça abundante, que vivemos esse tempo pós-concílio, que vivemos esse tempo
em que o Espírito Santo tem agido demais da conta, tem investido, vamos dizer assim, não é? Na evangelização, na formação, tem nos sido dado muito. Por isso, muito será exigido de nós, viu? Se não somos santos, nós não queremos ser santos. Se não buscamos mais servir a igreja, porque não queremos. Se não buscamos mais conhecer a verdade, porque nós não estamos querendo. Ah, mas eu só fiz o 4º ano de grupo. É só você ter um pouquinho de esforço, que também tem quem te explique. Tem a palavra que chega ao seu coração, basta buscar a verdade. Não é isso. Quantos santos foram? Até minha Chica, analfabeta, foi santa. Quantos nós podemos entender? Podemos dizer aqui que não tinham um conhecimento acadêmico, não tiveram nem, sabiam nem escrever, foram santos nas suas vidas, conheceram a verdade. Buscar a verdade na vida de oração, na contemplação. Buscar a verdade. Hoje, meu irmão, existem muitas pessoas, principalmente leigos, que atrapalham muito os padres, viu? Quero dizer para os leigos aí, que fica querendo que os leigos, que os padres, fiquem criando coisa, por exemplo, na missa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que bater pau. Meu irmão, para de criar coisas para o padre. Ajude o sacerdote a celebrar bem a Santa Missa. Se forme, busque conhecer o que é a Santa Missa. Nós temos, se não me engano, agora dia 12, se não me engano, não lembro agora, parece que é dia 12 de novembro, vai ter a matriz da sua piedade, uma formação sobre a missa. Para que nós possamos conhecer melhor o que nós estamos celebrando. As pessoas não sabem que celebram, não sabem porque não quer. Porque não quer saber. Basta você buscar a formação para participar melhor da Santa Missa e ver o mistério que é celebrado na Santa Missa. Eu vou preparar um vídeo sobre isso. Algumas reflexões sobre a Santa Missa. Ficamos aí criando polêmicas. Posso comungar na mão, na boca? Irmão, vai ver o que a igreja diz. A comunhão deve ser primeiramente dada na boca, mas também as conferências episcopais, a Santa Sé diz que pode ser dada também na mão. Então pare de ficar criando problemas. Inventando modas, só pode ser na boca. Não, pode ser na mão também. Entende? Mas por que se cria tantas polêmicas? Porque não busca formação. E por que quer tantas facilidades? Quer que o padre faça isso, faça aquilo, que a igreja tem que mudar? Falta de formação, ignorância. E ignorância voluntária, porque quer ser ignorante. Porque tem preguiça, porque você é preguiçoso, leigo, preguiçoso. Tem uma vontade de ler, de estudar, de compreender as coisas. Tem preguiça de gastar um tempinho lá no celular e ouvir uma boa formação. E Deus vai cobrar de mim e de você. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Onde tem abundado o pecado, realmente o pecado tem abundado, tem superabundado a graça de Deus. Cuidado, não perder a graça que passa. Peçamos ao Espírito Santo que nos tire toda a preguiça espiritual, toda a assídia de nós. Para que nós possamos buscar aprender, conhecer a verdade, conhecer a doutrina, conhecer a igreja, para podermos ajudar mais os nossos sacerdotes, nossos bispos, a administrar bem a casa de Deus, a igreja de Deus. Que a Virgem Maria nos ajude a dizer sim a Deus. Que ela nos ajude a ser mais cristãos, mais católicos cada vez mais. São José interceda por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, dê um like aí, se inscreva no canal. Gaste tempo, o vídeo demorou mais um pouquinho, mas gaste tempo, vale a pena. E divulgue o nosso canal se você está gostando dele. Deus abençoe.